Abra sua Bíblia, aproveitando a disposição de vocês, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o tema, que foi o encontro dos varões ali na chácara. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Amém? Eu passo a ler. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Pode tomar assento. Agradeço a honra, o privilégio por estar ministrando aí o final do encontro de varões. Amém? Meus queridos e queridas, o Senhor Jesus ministrou muitos sermões. E um dos sermões mais importantes do Senhor Jesus, que envolve o viver, o comprometimento, o posicionamento dos seus discípulos, do cristão no mundo, é o Sermão da Montanha. É o sermão também conhecido como o Sermão do Monte. Esse sermão, na verdade, é uma das ministrações mais longas do Senhor Jesus, descrita na Santa Escritura, porque pega 3 capítulos inteiros, cerca de 111 versículos. Vai pegar o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, e possui ensinos importantíssimos, lições para as nossas vidas. Talvez você vai lembrar de algumas coisas que possuem maior destaque, que seria aí as bem-aventuranças, que começa nesse sermão, no capítulo 5, talvez o Pai Nosso, mas é um sermão que vem trazer grandes lições para nós diante do mundo que nós fazemos parte. Vem trazer lições como nós devemos, na verdade, lidar com as preocupações do nosso dia a dia, nossa preocupação em relação com o nosso vestir, nosso beber, nossa comida. O Senhor Jesus falou: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, eu cuido de vocês, o Pai cuida dos passarinhos, os lírios do campo, eu cuido de vocês. Também esse sermão vai falar sobre a questão do julgamento ao próximo. Jesus vai trazer uma lição muito importante, Não julgue o próximo, não fique preocupado em somente olhando o cisco que está no olho do seu irmão, porque se houver uma trave na sua vida, o negócio fica pior, Então Jesus ele vai falar sobre prática de piedade, como que vocês devem ajudar, com as esmolas. Vai falar sobre espiritualidade nesse sermão, como que nós devemos orar, como que nós devemos jejuar nesse sermão, e tem coisas muito importantes. E finaliza falando sobre o verdadeiro alicerce que eu e você devemos basear a nossa vida, que é na rocha, que é na palavra do Senhor. Mas nesse contexto desse sermão, onde o Senhor Jesus ele vai trazer muitas coisas, o Senhor Jesus ele vai falar aos seus discípulos, que eles são o sal da terra, que é a luz do mundo. E é notável, e é interessante, porque o Senhor Jesus não está aqui falando de uma maneira condicional. O Senhor Jesus não está falando assim: vocês vão ser
o sal da terra. Vocês vão ser a luz do mundo. Jesus está falando, se vocês quiserem ser, vocês podem ser o sal da terra. Se vocês quiserem ser, vocês podem ser a luz do mundo. Mas o Senhor Jesus aqui, Ele está trazendo uma afirmação. Jesus está falando, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Isso significa que Jesus está atestando uma condição verdadeira de todo aquele que é nascido não pela carne, não pelo sangue, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Todos aqueles que agora reconheceram a graça, a misericórdia do Senhor, entendeu o plano de salvação, que Jesus Cristo, como Filho de Deus, veio para resgate e agora o aceitou como Senhor, como Salvador, e faz parte do reino de Deus. Jesus está falando agora, vocês que fazem parte do reino do meu Pai, do meu reino, agora vocês entendam, vocês são sal da terra, agora vocês são luz do mundo. Ou seja, necessariamente vocês vivem agora numa condição totalmente diferente. Embora estejam no mundo, mas o papel de vocês agora é totalmente diferente. Ou seja, ao dizer vós sois o sal da terra, qual o verdadeiro objetivo do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus estava querendo trazer de compreensão na vida dos discípulos e dos futuros discípulos, assim como eu, como você, que tem Ele como Senhor, como Salvador? Ou seja, Jesus queria fazer que eles compreendessem que assim como o sal, que possui algumas propriedades, algumas características, né? Algumas coisas peculiares, assim somos nós. Assim como o sal que dá sabor, assim como o sal que dá tempero, assim como o sal, né, que foi já falado lá no encontro pelo presbítero Tiago, que tem o poder de preservar determinados alimentos, principalmente na época de Jesus, que não tinha geladeira, não tinha freezer, mas era através do sal, né, salgava uma carne, um alimento, e ali se preservava. Jesus está falando, assim como o sal, que possui determinadas propriedades, assim são vocês. Assim como o sal que serve para salgar, assim como o sal que serve para conservar, agora são vocês em meio ao mundo. Ou seja, assim como o sal age, de certa maneira a gente não vê uma carne. Você tempera uma carne com sal, você se chegar uma outra pessoa talvez não vai ver, porque não aparece muito bem a questão do tempero. Mas quem vai experimentar aquela carne ou aquele alimento, né, uma receita que foi colocada a dosagem certa do sal, vai entender que há um tempero. Assim também vai ser vocês. Aleluia. Talvez as pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender que talvez em vocês inicialmente existe Cristo, existe o Espírito Santo, não somente uma religião, mas quando as pessoas experimentarem aquilo que vocês fazem com amor, aquilo que vocês fazem para a glória e louvor do nome do Senhor, vão entender que na vida de vocês há algo que os tempere, algo que traz sabor, algo que preserve vocês e faz com que vocês também possam preservar outras vidas. Ou seja, assim como às vezes inicialmente o mundo olhando para você vê que algo talvez nulo, sem valor, algo invisível, mas o Senhor Jesus aqui, Ele vai declarar, Ele vai descrever o verdadeiro papel, a verdadeira missão, a verdadeira importância dos discípulos no mundo, que futuramente se daria pela ausência até do próprio Senhor.
o Senhor iria se ausentar, ele ia ser assunto ao céu. Mas o Senhor Jesus aqui ele começa a descrever como seria o verdadeiro posicionamento daqueles que o seguem. E o Senhor Jesus ele disse em outra oportunidade: eu vou para o Pai, eu vou, mas saiba de uma coisa, vejam aí, além de eu enviar, rogar ao Pai, o Espírito Santo que vai vir sobre vocês, mas saiba de uma coisa: eu vou para o Pai, e as obras que eu realizei, vocês também vão realizar, e saiba de uma coisa, obras maiores ainda vocês vão realizar, porque eu vou para o Pai. Mas agora, vocês são o sal da terra, agora vocês são a luz do mundo. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo, falando assim: agora é com vocês. Agora é com vocês. Agora eu dou autoridade. Agora eu dou poder. Agora, por meio dos ensinamentos, vocês nunca mais serão os mesmos. E vocês não podem ser e jamais serão enxergados como o mundo. Porque agora eu faço um contraste. Haverá um contraste. E o contraste é que vocês estarão no mundo, mas agora como o sal. Vocês estarão no mundo, mas como a luz do mundo. E é esse contraste que Jesus quer que eu e você possa compreender. Aleluia. Quando o Senhor Jesus fala: vós sois o sal, vós sois a luz. O Senhor Jesus, ele está aqui, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido. O Senhor Jesus está declarando que sobre mim, sobre você, há uma responsabilidade muito grande. Aleluias! De poder exercer aquilo que o Mestre deixou para nós. Eu quero falar, foi falado na chácara muitas coisas, eu pensei em falar algumas coisas diferentes, né? Mas não foi falado foi falado muito sobre sabor, mas não foi falado sobre a questão da proporcionalidade do sal. Jesus sabia essa questão do poder que o sal tem, quando ele fala: vós sois o sal da terra. Você sabia que para 1 quilo de carne é necessário somente 5 gramas de sal? 1 quilo de carne, para você ter um tempero equilibrado, somente 5 gramas de sal. Uma colher de chá de sal, você tempera 1 quilo. Você já parou para pensar, já dividiu 1 quilo, 1000 por 5? Dá 200 vezes. A proporcionalidade do sal, da sua ação, naquilo que ele, na verdade, atua, naquilo que ele age, é muito grande. Quando o Senhor Jesus falou: vós sois o sal da terra, e Jesus quer que eu e você entenda. Eu sei que existem vários tipos de sal, mas eu quero que você entenda, essa proporcionalidade não é 1 para 1. Jesus quer que eu e você entenda que nós somos capazes de dar sabor. Nós somos capazes de influenciar não somente uma pessoa, mas várias pessoas, porque nós somos o sal, e um pouco de sal em meio àquilo que não há tempero, um pouco de luz em meio às trevas, é muito, faz muito. Um pouco de sal, ou seja, se você for um pouco de sal, ainda que seja na sua família, a
a sua família é transformada. Se você for um pouco de sal, na classe que você estuda, essa classe é transformada, a sua parentela é transformada, os amigos do serviço são transformados, bairros são transformados, cidades são transformadas. Glória a Deus. Porque é isso que Jesus confiou. Ele começou com 12 discípulos. Hoje não dá nem para contar quantos que seguem ao Senhor Jesus, presbítero Divaldo. Milhões e milhões. Mas ele começou com 12. Desses 12 foram aumentando, mas a questão da proporcionalidade, aleluia, foi grande. Pedro pregou 3.000 almas, a igreja já não era mais pouco, já era mais de 3.000 almas, e aí foi crescendo. O que está acontecendo? Isso nos traz uma pergunta: o que está acontecendo? Que parece que as pessoas não estão sendo salgadas. O que está acontecendo com o mundo, que cada dia mais vive na corrupção, na imoralidade, na libertinagem? Fala-se de 30, 40 milhões de cristãos evangélicos aqui no Brasil, e o Brasil é um dos maiores países corruptos do mundo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se os discípulos, se os filhos de Deus são o sal da terra, é a luz do mundo, alguma coisa não está acontecendo. Talvez a gente, embora sendo esse sal, embora a gente sendo essa luz, ainda a gente não se apercebeu da autoridade que há sobre as nossas vidas e a condição que nós temos de influenciar vidas por aquilo que nós temos por meio de Jesus Cristo. Jesus, talvez ele traz uma resposta que talvez a gente não aceite de Jacó. Ele fala: se o sal for insípido, não serve para nada. Se o sal for insípido, significa que ele não está salgando, significa que ele não está trazendo sabor, significa que ele não está influenciando. Naquela época, Jesus encontrou os fariseus, religiosos, legalistas, homens que se achavam, aqueles que tinham o pleno conhecimento de Deus, os verdadeiros, doutores, aqueles que poderiam, na verdade, representar Deus. E Jesus, na verdade, os classificou como insípidos, pessoas que, embora se dizendo religiosos, mostrando uma determinada espiritualidade aos olhos do Senhor Jesus, não serviam para nada a não ser para ser lançado o quê? Fora. Os religiosos, aos olhos do Senhor Jesus, os fariseus, não serviam nada, porque esses religiosos tinham se misturado com o mundo. E é um problema muito sério quando eu começo a parecer muito com o mundo. É um problema muito sério quando o crente, aquele que se diz seguidor do Senhor Jesus, começa a parecer muito com o mundo. Porque se ele parece muito com o mundo, ele não tem como salgar, ele não tem como diferenciar e trazer influência sobre esse mundo. E aqueles religiosos, na verdade, já não se contrastavam em relação ao mundo. Somente a aparência, somente as vestes, somente algumas falas, mas as práticas, na verdade, não condiziam. Porque insípido significa morainó,
significa tornar-se tolo, imprudente, perder o interesse, sem discernimento, perder influência moral, sem sabor, sem função objetiva ou razão original de ser, perder a sua propriedade ou salinidade. Ou seja, se o cristianismo que nós vivemos, do qual depende a saúde do mundo, a transformação do mundo existir apenas em nome, ou se não conter os elementos transformadores de salvação, significa que esse cristianismo não serve para nada. Não serve para nada. Não para o pastor Davi, não serve para nada aos olhos do Senhor Jesus. O que segue é a resposta terrível que essa situação pode trazer. O mundo está no maligno, o mundo está perdido, mas parece que para o mundo não está tendo mais salvação. Não é salvação por meio de Cristo, mas a salvação que tem como a igreja, que tem como os discípulos, os seguidores do Senhor Jesus, a incumbência de levar essa palavra de salvação, de levar esse sabor, de levar essas transformações às pessoas que estão necessitando. Isso é um alerta muito importante para mim e para você. Tenho sido sal, tenho sido luz no mundo. Será que eu tenho tido essa compreensão? Ou será que eu estou mais para o mundo do que verdadeiramente para aquele que foi escolhido para transformar o mundo? E aí ele continua: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, a Bíblia declara que Deus é luz. Já foi mencionado aqui nesta noite. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva alguma. E Cristo é a plena manifestação dessa luz por meio de Deus. A Bíblia diz que Cristo era a luz dos homens. João 8,12, Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo. Mas essa luz do mundo, também ele falou que nós somos luz. Luz, por quê? Porque outrora nós vivíamos em trevas. Mas assim como um sal que foi extraído, tirado da terra, talvez hoje existem processos, de purificação, existem vários processos que talvez não existiam lá na época de Jesus, mas assim como esse sal que foi retirado agora com finalidade, nós também fomos retirados das trevas. E fomos transportados para o reino da luz, o reino do nosso Senhor. Aleluias! Então, nós precisamos entender que a condição, ainda que você possa falar, mas eu sou um, você nunca sabe a proporção de que a salinidade espiritual na sua vida vai alcançar. Misteriosamente, é assim: o nosso corpo ele é composto por alguns elementos. Nós temos cálcio, nós temos fósforos, nós temos ferro. Mas não sei se você sabia, 0,15% do seu corpo é sal. Ou seja, numa pessoa que tem 50 quilos, que não é o meu, talvez seja o seu, 75 gramas de sal
há em você? 75 gramas. Eu estou com isso aqui. É um saleiro grande, irmãos. E esse sal, né, segundo aquilo que eu vi, ele é muito importante na questão da sua musculatura, na questão das suas células e também na preservação do seu corpo, na saúde do seu corpo. Mas vamos pensar, irmãos, que é claro que naquela época, quando Jesus falou assim, não somente vocês são sal, porque espiritualmente é isso, mas literalmente é sal. Naquela época não tinha as pesquisas, né? Mas vamos pensar, irmãos, que além desse componente, né, que existe em nós, existe a questão da salinidade espiritual, existe a questão de sermos luz. E essa luz, irmãos, que há em mim, e esse sal que há em mim de maneira espiritual precisa, que o Senhor Jesus está falando assim, o sal não vai poder ficar no saleiro. O sal não pode se concentrar na igreja. A igreja é lugar de celebração, é lugar de adoração, mas esse sal tem que ser, na verdade, misturado. Mas misturado aonde? Aonde há necessidade. É no mundo que esse sal, que essa luz deve resplandecer, deve se manifestar. E eu não sei, meu irmão, minha irmã, que quando o sal, a salinidade espiritual da sua vida, ou a luz de Deus se manifestar, eu não sei qual é a proporção. Alguns, Paulo ele fala que nós devemos resplandecer como faróis. Talvez alguns vão resplandecer como faróis, vai iluminar caminhos não somente de poucos, mas de muitos. Talvez alguns podem ser como uma lanterna, alguns podem ser como uma vela, algum pode ser como uma pitada de sal, ou algumas graminhas, eu não sei, mas o importante é que independente da quantidade da salinidade espiritual, importante é da quantidade da luz de Deus que é na sua vida, essa luz precisa se manifestar, esse sal precisa sair do saleiro e se manifestar. Deus vai dar a proporção. Sim, como deu a Evans Robert, um menino um junior de 13 anos que começou a buscar a presença de Deus pelo país dele, país de Gales. E ele continuou orando. Quando ele tinha 26 anos, 13 anos orando, chorando. Quando ele tinha 26 anos, Deus começou a usar ele de uma maneira poderosa naquele país tomado pela corrupção, pela imoralidade. Ele ajuntou alguns amigos e começaram a orar, começaram a buscar. E ele ensinou coisas simples. Ele ensinou assim: só peça a Deus, quando vocês forem orar, só peça a Deus que Ele, por meio do Espírito Santo, volte a realizar a sua obra. Só peça isso a Deus. E ele estabeleceu, meus queridos, 4 pontos fundamentais para a mudança. Primeiro, cada um que estava ali orando, cada um que se achegava, tinha que confessar abertamente qualquer pecado não confessado. Robert falou: não adianta buscar transformações para as vidas se nós não estivermos transformados. Você que tem pecado, confesse o seu pecado diante de Deus, não esconda, porque não vai adiantar, Deus não vai te usar. Ele fala: abandone qualquer ato duvidoso. Crente, ele não pode ficar em dúvida. Se há dúvida de alguma coisa, não faça. Ele vai falar sobre a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenar. Nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos orar,
Deus vai usar o Espírito Santo e tudo. Vocês devem fazer uma confissão de Cristo abertamente. Ele falou para seus amigos: vocês nas escolas, não escondam que você serve a Cristo. Fale de Cristo. Você onde trabalha, fala que você é um servo, é um filho, uma filha. Vocês têm que confessar abertamente de Cristo. Na rua, onde vocês trabalharam. E Deus começou a agir. Em poucos meses, 100.000 pessoas. Aleluia. 100.000 pessoas se entregaram a Deus. Em poucos anos. Vai lá pesquisar. Não é história da carochinha. Não é. Em poucos anos, os juízes entregavam um para os outros luvas brancas. Sabe por quê? A imoralidade acabou naquele país. A prostituição acabou naquele país. A corrupção acabou naquele país. Sabe por quê? Tinha quem salgar. Tinha quem mostrar uma luz que transforma. Ainda há chance para esse Brasil. Ainda há chance para Santo André. Ainda há chance para a sua família. Ainda há chance para esse mundo perdido. É só ter quem salva. É só ter quem revele a luz de Deus. Aleluia. Essa luz precisa se revelar. Que Jesus agora ele fala: vós sois a luz do mundo. Eu sou a fonte. Mas eu também agora, pela comunhão, porque agora vocês são meus, eu estou em vocês e vocês estão em mim. Agora vocês também têm luz. Agora vocês transmitem luz. Efésios 5:8, achei aqui. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Oh, aleluia. E o Senhor Jesus fala: a luz precisa se revelar. A luz não pode ficar escondida. Não se põe, uma candeia debaixo de uma mesa. Jesus está falando: se vocês me seguem, se eu sou o Senhor de vocês, não se escondam. Não se escondam para chefes. Não se escondam para professores. Não se escondam para pessoas que vocês às vezes parece que há barreiras. Não se escondam, porque na verdade vocês não sabem que essas pessoas precisam ser salgadas. Essas pessoas precisam ser iluminadas, irmãos. Para finalizar, na verdade, que Deus colocou no meu coração, eu deixei essa parte mais difícil para dizer, porque foi o que Deus me colocou, foi o que o Espírito Santo me colocou, porque hoje é muito bonitinho, graças a Deus por isso. Hoje nós temos as divisões, capítulos na Bíblia. Antigamente não tinha, para uma coisa. Tinha capítulo, não tinha temas, Não tinha temas. Mas vocês vão entender aonde eu quero chegar, onde Deus quer chegar, a respeito dessa dificuldade de revelarmos como sal e luz. Eu falei no início que Jesus, ele
trouxe o Sermão do Monte. Não foi isso? E ele começa aqui falando sobre as bem-aventuranças. E aí ele começa falando: bem-aventurado os pobres, humildes de espírito, porque eles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal. Obrigado. Contra vós, por minha causa, exultai-vos, alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muito bem. Se Jesus estivesse falando para vocês, qual que seria a naturalidade depois dessa fala de Jesus? Jesus, por que eu tenho que chorar? Não é isso? Veja, entenda o texto. Jesus está ministrando. Senhor, por que eu tenho que chorar? Por que eu tenho que sofrer, se eu agora sirvo ao Senhor? Por que eu tenho que ser humilde de coração? Senhor, por que eu tenho que ser um pacificador quando há briga? Às vezes lá na empresa eu gosto mais de uma, eu gosto do outro. Quando tem briga na família, eu tenho que ser um pacificador. Senhor, por que eu não posso odiar as pessoas que me perseguem? Por que, Deus, eu não posso isso, eu não posso aquilo? E aí não tem separação. Aí Jesus vem assim, sabe por quê? Porque vós sois o sal da terra. Porque vocês são a luz do mundo. Aleluia! Está entendendo? Sabe por quê? Porque nas horas, nas circunstâncias, se vocês agirem como as pessoas do mundo, vocês serão o mundo. Mas se vocês agirem diferente, vocês serão sal da terra. Se vocês não agirem com as obras das trevas, porque as obras das trevas são as obras carnais. São as obras carnais. É isso que a Bíblia fala. E se a gente não agir, se a gente agir, meus queridos, com as obras carnais, nós estamos agindo sem luz. E aí as pessoas jamais vão olhar para mim, para você, Leandro, vão olhar para cada um de nós aqui, em meio às circunstâncias, e vão ser impactadas. Espera aí. Essa pessoa sabe que eu não gosto dela, mas ela me cumprimenta. Essa pessoa não fica falando mal, denigrindo as pessoas, e quando está alguém denigrindo, ela pega, levanta-se e cai fora, não participa. O que essa pessoa tem de diferente? Está entendendo? Está entendendo o que é ser sal da terra? Está entendendo o que é ser luz no mundo? É não ser igual, porque agora em nós habita o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós veio com amor. Estou aqui, meu querido, nessa palavra, nessa revelação para dizer: você que é um crente esquentadinho, você que é um crente que fala assim: eu nasci assim e vou morrer assim, a síndrome de Gabriela.
Você não está sendo o sal da terra, não está sendo a luz do mundo, porque para ser sal da terra, ser luz do mundo, e para salgar, nós temos que ser diferentes. Aleluia. E Jesus fala assim: bem-aventurados que choram. Meu Deus, feliz serão os que choram. Mas por que eu choro? Por que eu choro? Eu choro por tanta coisa. Eu já chorei. Não somente porque a gente apanha da vida, que as coisas não dão certo, mas eu já chorei por desejar o pecado e saber que é errado e não fazer aquilo. A carne queria, mas já chorei. Não posso. Já chorei por ser humilhado. Você está aí, mas bem-aventurado, o Senhor Jesus diz, e não sou eu que estou dizendo, não, Jesus fala bem-aventurados. Quantas brigas que às vezes as pessoas querem que eu, como pastor, eu tomo lado, irmãos. Mas espera aí, como que eu vou tomar lado? Não é sua irmã? Não é seu irmão? Espera aí, Deus agora quer jogar um filho, uma filha para o inferno? De maneira nenhuma, irmãos. Não existe isso. Quando há problema, quando há dificuldade, nós temos que entrar como pacificadores. Para com isso, para aí, meu irmão. Para aí. Não é por aqui, é por ali. A outra pessoa te ama. É só uma confusão aqui, é por lá. Entrar assim. E aí, parentela, pessoas de fora vai vendo as nossas atitudes e vai vendo que a gente não é salvo, nem luz. Não é a quantidade de poder, unção, ou de falar em línguas, de ter dons, que nos faz ser o sal da terra, mas é a quantidade das qualidades que o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus faz surgir na nossa vida, para que quando as pessoas vejam as nossas obras, tudo que for realizado, glorifiquem ao Pai. O sal, embora dê sabor, mas o sal não é glorificado, porque o sal age para a glória e louvor do Pai, de Deus. O sal, embora exista esse potencial tão grande, ele é um dos condimentos mais caros que existe? Não. Mais barato. Olha, quando falta sal na casa, é difícil para casa que falta sal. O dia que acabou sal em casa, Maria foi um negócio, acabou o sal. Acabou o sal, porque é difícil acabar o sal. É a coisa mais barata. Sabe por quê? O valor não está no sal, mas o valor está naquilo que ele proporciona. E aquilo que ele proporciona revela Deus, revela amor, revela a presença do Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, que precisa dessa luz, precisa desse sal. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mude. Fala que nada adianta a aparência de um anjo se as atitudes parecem de demônios.
Tem muito crente, tem muito pastor, tem muito apóstolo com aparência de anjo, muito religioso com aparência de anjo, mas atitudes são como de demônios. Nesse sermão, Jesus fala sobre a cautela sobre os profetas. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos salgar, irmãos. Vamos salgar. Comece com exercício. Comece com exercício. O exercício na nossa vida faz com que determinadas coisas viram hábitos. Tente um mês sem falar mal de alguém. Você vai ver que é possível isso. O mês começa com uma semana. Aleluia. Comece, assim, eu tenho que falar pelo menos uma vez de Jesus para alguém na semana. Deus me dê força, me dê a oportunidade. E aí, no trem ou no ônibus. E assim a gente começa a conversa. E o crente tem que ser equilibrado, né? Não pode salgar demais, porque o sal precisa ter um equilíbrio. Não tem problema você começar uma conversa sobre futebol, sobre política, não tem problema. Mas permita que tudo que você falar, as pessoas, porque é sempre interessante se iniciar. Eu sei que alguns não vão querer. No dia, lá numa feira do banco, puxei de sumo. Assim estava gostoso. Na hora que eu falei de Jesus, a pessoa se fechou, mas é assim que se começa. Mas alguns vão aceitar. Alguns vão ouvir uma palavra, ainda que seja: olha, eu estou aqui para dizer Jesus te ama. Eu nunca contei para Marília, e Deus me fez lembrar que teve uma época na minha vida que eu estava sendo muito humilhado por uma situação, que eu estava enfermo, fui acometido de doença, trabalhava na Volkswagen e fiquei afastado muito tempo, casado de novo. Deus sustentou, abençoou. Mas um dia eu fui tão triste, tão cabisbaixo para passar pelo médico ruim, pensa no médico ruim, tão cabisbaixo. Mas eu estava indo na rua, assim, na calçada, passou uma moça do outro lado da rua. Ela só falou isso: ei, moço! Eu olhei assim e ela falou: levante a sua cabeça, Jesus é contigo. Só precisou disso, presbítero Ronaldo, ao entender que naquele dia Deus iria nos dar vitória. Seja instrumento de Deus. Por onde você andar, fale de Jesus, transmita luz. O negócio está feio, irmãos. O negócio, você vai chegar em ambientes assim, sabe? Só o crente tem essa possibilidade, porque ele é luz. Você vai chegar assim, em casa, irmão, de parente, o negócio está fervendo, briga e não sei o que. Você vai chegar e aleluia, como o Luiz falou, aleluia, cheguei aqui em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração, quero abençoar esse lar, e as coisas vão mudar.
Não fique pensando que não há possibilidade de mudança. Jesus nos deu essa autoridade. Não fique pensando que o mundo está perdido. Jesus está conosco. A igreja está aqui. Paulo, falando aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 ao 10, ele fala assim: olha, filho do inimigo, Satanás, com todo o seu poder, ainda não se manifestou ainda da maneira que ele gostaria. Sabe por quê? Porque tem alguém que ainda o detém. Sabe quem que é? Quem que é? A igreja. A igreja ainda está aqui. E a igreja faz assim com a sua mão. Faz assim, pega a sua mão. Foi feito assim de manhã cedo lá. Ó, pega a sua mão assim. Mas vamos fazer primeiramente algo diferente, que também foi feito lá. Primeiro levanta para o céu, ó. Levante para Deus. Porque de Deus que vem a graça, que vem a misericórdia, que vem a condição para a sua vida. Agora desce essa mão, ponha no seu peito, no seu coração. Olha, começa a bater bem devagar. Aleluia. E começa a dizer: eu sou igreja do Senhor Jesus. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Porque o meu Senhor, o meu Mestre, Ele declarou que eu sou o sal e a luz. E se Ele declarou, portanto eu sou. Aleluia. Nesta noite, Jesus está quebrando cadeias. Nesta noite, Jesus está tirando trevas, para que a luz que está em você, que habita em você, resplandeça. Nesta noite, a insipidez está sendo, na verdade, lançada por terra. A insipidez, porque nós somos sal que salga. E Jesus está falando: meu filho, minha filha, eu tenho uma obra na sua vida. Eu tenho muito a que fazer ainda por meio de você, a dar sabor em vidas que não têm sabor, a trazer vida que não tem vida. Mas como Deus vai me usar, se eu, na verdade, no fundo, Ele que vê todas as coisas, eu não tenho conseguido que essas virtudes se manifestem na minha vida? Eu não tenho sido um pacificador, eu não tenho sido manso, uma pessoa mansa, eu não tenho sido uma pessoa totalmente que confia no Senhor nas horas das dificuldades. Eu não aguento perseguição, eu não aguento calúnia, eu não aguento tanta coisa. Como que eu vou? Há coisas que naturalmente, como homens, nós não conseguimos. Mas há coisas que nós, ao reconhecer a nossa fragilidade, nos lançamos ao Senhor. Ele nos ajuda. E Deus nessa noite quer te ajudar. Quer te ajudar. Você vai conseguir. Vai conseguir. Como? É só pedir a Ele. É só se render a Ele, para que essa salinidade espiritual possa fluir. Se você não tem conseguido ser esse sal que na verdade você é, essa luz que na verdade você é, mas deseja ser, sai do seu lugar.
Vamos confiar um pouco no agir sobrenatural de Deus. No agir sobrenatural de Deus. Eu não consigo, faz um mês, um ano, que eu não falo de Jesus para ninguém. Isso não pode ser normal na vida de um cristão. Não pode. Não pode. Eu não consigo. Mas Deus quer mudar. Deus quer mudar essa situação. Você vai conseguir. Aleluia. Você vai ser sal que outras vidas vão saborear, que vai sair de você. Mas tome essa atitude. Tome essa atitude. Vem aqui à frente.